Coloque os teus pensamentos todinhos na presença do Senhor. Todinhos, não deixe nenhum divagando, não deixe nenhum dos teus sentimentos divagando. Seja envolvido pela atmosfera de Deus. Seja envolvido pela unção do Senhor. Seja envolvido pelo Espírito Santo que vem sobre a terra. Seja envolvido pela presença do nosso Deus. Oh Espírito Santo, nós entregamos a Ti, Senhor, a nossa adoração. Nós entregamos a Ti, Senhor, o nosso louvor. Nós entregamos a Ti, Senhor, os nossos pensamentos e sentimentos. E nos esvaziamos de tudo aquilo que é próprio do homem, Senhor. Porque viemos aqui para sermos cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios da presença que transborda. E ao transbordar, Senhor, nos fará agente de milagres, nos fará, Senhor, agentes de reconciliação, agentes, Senhor, ó Deus, que vai representar o céu na terra. Eu consagro a nossa mente, o nosso coração, sejam levados cativos do Senhor, e não seja outra voz a falar ao nosso coração, a não ser a voz do Senhor, o nosso Deus. Que todo demônio que se levanta contra a palavra caia por terra, amordaçado seja, amarrado mãos e pés e expulso deste lugar. Todo bloqueio da mente cai agora, toda surdez espiritual seja repreendida, toda falta de entendimento nós repreendemos agora, e eu clamo que o Espírito de vida que vivifica a palavra e traz sobre a palavra sentido para o nosso coração esteja passeando livremente em nosso meio. Fala com cada um, Pai, do jeito que só eles entendem, mas que eles possam se sentirem hoje chamados pelo nome. Eu consagro a palavra desta noite, e que não seja, Senhor, a minha voz, mas a Tua, e os nossos ouvidos destampados possa receber a palavra, e que esta palavra encontre repouso em nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 11. Gênesis no capítulo 11. Eu quero pedir, por favor, normalmente eu não faço esse pedido, mas eu quero pedir para que abra um pouquinho mais o retorno desse microfone, porque senão eu vou acabar falando, gritando, e eu vou terminar sem voz. Ótimo. Gênesis no capítulo 11, a palavra do Senhor nos diz assim: quem encontrou, diga glória a Deus. Nós vamos falar hoje, nós vamos destrinchar um pouquinho a Torre de Babel. Essa palavra está no meu espírito já tem uma semana, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Diga comigo, apenas uma. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná. Diga comigo, planície. E habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Diga assim comigo, é um. E todos têm a mesma linguagem, isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali
pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Você pode se assentar. Vamos falar hoje sobre a Torre de Babel. E já faz uns dias que o Senhor tem falado algumas coisas comigo dentro do texto de Gênesis 11. E alguns pontos aqui são fundamentais para o nosso entendimento nesse início de ano. Um ano que todos nós desejamos que seja diferente de tudo que já vivemos. Eu me recuso a acreditar que em pleno dia 11 de janeiro você já está desanimado, desmotivado, achando que as coisas não vão dar certo. Começamos um ano debaixo de uma palavra, começamos um ano debaixo de convicções. O nosso Deus começou a edificar o nosso chamado, o nosso ministério com paz. Começou a estabelecer dentro de nós um ambiente de tranquilidade e clareza para que pudéssemos caminhar de uma forma a prosperar. Então eu me recuso a acreditar que você de alguma forma já está pensando em desistir. Amém? Amém? Fiquei preocupada agora, apóstolo. Será? Estamos em 11 de janeiro, gente, pelo amor de Deus. Nós observamos, dentro do contexto de Gênesis 11, que o texto começa dizendo que o povo falava uma só língua. Tinha uma única maneira de se comunicar, de se expressar um com o outro. E isso facilitou para que o entendimento deles trouxesse no coração daquele povo projetos audaciosos. Porque quando se existe uma boa comunicação, quando aquele que está ao nosso lado sabe para onde nós estamos indo, é muito fácil de conseguir transformar um projeto que seria para 10 anos em um ano. E é a promessa que está sobre o ministério. É muito fácil nós conseguirmos realizar coisas que o Senhor já nos autorizou a viver. Qual é o grande impedimento que acontece hoje com a Igreja de Cristo? A falta de uma comunicação eloquente e de uma comunicação, não vou dizer incisiva, mas eu vou dizer uma comunicação direta. Às vezes a gente fica dando tantas voltas, e a gente impede o outro de compreender o que nós estamos pensando. E muitas vezes essa falta de abertura para uma boa comunicação está ligado principalmente ao ambiente da desconfiança. Não confio abrir a totalidade do que eu estou pensando. Eu não confio em compartilhar os meus sonhos, os meus planos. E é claro, você não deve abrir os teus sonhos, os teus planos para qualquer pessoa. Mas nem quem convive com você sabe o que você está pensando. Aí fica difícil. A esposa dorme com o marido e ela não sabe qual é o plano do marido para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, nem para daqui a 10. Então é impossível que haja uma prosperidade acerca de qualquer propósito quando quem mora comigo não sabe para onde eu estou indo, quando quem está no ministério comigo não sabe o que eu estou pensando. Bispa, mas eu não tenho planos. A palavra do Senhor fala que um homem deve ter planos. O homem planeja, mas a resposta final vem da boca de quem? De Deus. Mas ele te proibiu de planejar? Ele ordena que nós planejemos. Ele não nos proibiu. A grande situação que acontece é que a gente aderiu àquele sistema do, se Deus quiser, eu estou pensando em tal coisa, mas eu não pego uma caneta. Eu não faço um rascunho, eu não faço as medidas do meu projeto. Eu entrego na mão de Deus e deixo lá. Se Deus quiser, dele é o querer como realizar. Deus nos ordenou ao planejamento. Amém? E o segredo desse planejamento dar certo, prosperar, é o falar a mesma língua. A boa comunicação não está voltada para aquilo que eu falo.
A boa comunicação está voltada para aquilo que o outro entende. Se o que eu estou falando é bom, mas o outro não está entendendo, então a minha comunicação está péssima. E eu preciso encontrar uma outra forma de fazê-lo sentir o que eu estou sentindo, de fazê-lo entender o que eu estou entendendo. Porque senão, não é comunicação e tão pouco vai se chegar a algum lugar. A palavra do Senhor nos ensina que reino dividido não prospera. Glória a Deus. Amém até aqui? Essa palavra vai caminhar por alguns ambientes aqui que não vai ser muito legal, não. A palavra do Senhor fala que por falar a mesma língua, por eles se entenderem na linguagem, eles decidiram sair do território que eles estavam e decidiram migrar para uma outra região. Nessa outra região, eles encontraram uma planície. O que é uma planície? Professor de geografia na área. Planície já fala por si só. É um lugar plano, sem altos e baixos. É um lugar que me faz andar em segurança. Que faz eu ter uma visão para frente, para os lados. E se eu olhar para trás, eu percebo que esse lugar tem uma segurança. Ele tem uma estabilidade. Eu posso pisar com firmeza e eu sei que eu não tenho em que tropeçar. Não tem altos e baixos na planície. Então, através daquilo que eu estou vendo, com base naquilo que eu estou enxergando, eu começo a adquirir segurança. Eu vou. E nisso nós compreendemos o porquê que os altos e baixos são tão importantes na nossa vida. Porque os altos e baixos nos faz dependentes do Senhor. Quando nós enxergamos a nossa vida numa planície, quando tudo vai muito bem, nós começamos a achar que a força é nossa, que o poder é nosso, que a inteligência é nossa, que a sabedoria é nossa, que a capacidade de fazer grandes coisas é nossa. De fato, o Senhor deu domínio para o homem, mas esse domínio só tem realmente valor quando ele é guiado pelo céu. Deus deu o domínio para o homem, e Deus deu domínio para o homem quando Deus o visitava. Não foi depois que ele foi expulso do jardim. O homem que tem domínio sobre a terra é o homem que está em Deus. O homem que não está em Deus, ele não tem domínio nem sobre as suas próprias emoções. O homem que não está em Deus, que é insensível à voz de Deus, a mulher que não tem sensibilidade ao mundo espiritual, ela não tem domínio sobre nada do que há na terra. Aí a gente pega o versículo, porque Deus deu domínio ao homem que está nele, ao homem que é visitado por ele, ao homem que quer aprender dele, ao homem que está aberto para a sua visitação. Esse recebeu domínio sobre toda a criação, inclusive sobre a sua alma. Porque um homem que está cheio do Espírito, a alma não governa sobre ele. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que nessa planície eles começaram a habitar. Você sabe quando... Eu não sei se você já ouviu isso, mas parece que quando a coisa está fácil demais, a gente tem que caçar um problema. Você fala assim, gente, faz tempo que eu não tenho um problema, eu vou caçar um. Foi mais ou menos isso que aconteceu com esse povo. Eles estavam numa planície, eles olhavam e falavam, está tudo seguro. De repente eles falaram, vamos arrumar um problema? A vida está fácil, vamos fabricar tijolo? Até então, não existia fabricação de tijolo. Tudo que era feito com as pedras que o Senhor tinha entregado para os homens. Não tinha ideia de se fabricar tijolo. Mas aí chega esses seres aqui, maravilhosos, estão com a vida fácil demais, tudo plano, não tem altos e baixos, vamos arrumar um problema. Vamos fabricar tijolo. É muitas vezes o que nós fazemos na nossa vida. A gente arruma pedra para carregar. Quando as coisas começam a entrar num ambiente de paz, a gente arruma pedra para carregar. Como que eu faço isso? Falando mal da sogra. É uma pedra que você vai carregar para o resto da vida.
pedindo conta do emprego, porque o emprego está entediante. Eu preciso de uma coisa nova, eu preciso fazer algo diferente. Pede conta do emprego sem direção de Deus e passa o resto do ano desempregado. A gente precisa arrumar as pedras para carregar. Aí a palavra do Senhor continua dizendo: reúne-se os homens e dizem assim: vamos fazer tijolo? Olha para o seu irmão aí e fala: vamos fazer tijolo? Você vai chamar mesmo ele para fazer tijolo? Isso é pegadinha, gente, vocês acordem. Não vamos fazer tijolo. O Senhor não me ordenou a fazer tijolo, porque tudo que eu preciso para construir um altar, Ele já me deu. Eu não preciso de pedras lavradas pelas mãos dos homens. O Senhor já me entregou tudo que é necessário para construir um altar forte e sólido. Aleluias! Vamos fazer tijolo. Quando eles perceberam que os tijolos deram certo, que é aquele momento que aquilo que é para dar errado aparentemente deu certo, que o tijolo não está tão pesado assim, eles fazem uma reunião e falam assim: ó, a gente já construiu o tijolo, agora vamos pegar esse tijolo e vamos fazer um negócio muito doido. Aí o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma torre. Pensa, eles estão numa planície, mas eles queriam experimentar os altos e baixos. Eles estavam pedindo um lugar alto. E aí eles falam: vamos construir uma torre? Vamos construir a torre. Só que aí um deles tem uma ideia. Mas essa torre tem que ser tão alta que o topo dela entre no céu. Ó, isso que é coragem. Parece algo de doido. Você olha assim, você fala: gente, só se for aquele povo daquele tempo que ia acreditar que eles iam construir uma torre para chegar no céu. Mas vocês não têm noção do nível da afronta que isso aqui representava. Porque esse povo estava separado de Deus por causa do pecado. Esse povo tinha sido desligado da presença do Senhor. Eles não tinham mais acesso ao céu e nem ao Senhor. No fundo, o que eles estavam dizendo era: nós vamos construir por meios próprios uma maneira de chegar no céu. Nós vamos construir com pedras que nós lavramos uma ponte que nos liga ao céu. Deus olha para Jesus, que olha para o Espírito Santo e fala: vamos lá. Porque eles estão achando que no meio de tanto pecado, eles ainda podem construir algo que leve eles para o céu. Por isso a palavra do Senhor fala que a nossa salvação não é conquistada por obras. Não é o que eu faço aqui na terra que me leva para o céu. Eu posso ser a pessoa mais generosa da face da terra. Isso traz sobre mim galardões. Mas salvação só pode ser por meio de um. E esse um é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Qual é a primeira construção a nível de alvenaria da palavra do Senhor? A Torre de Babel. Eles desprezaram aquilo que poderia vir do céu para levá-los de volta para o céu, achando que eles poderiam construir da terra para o céu, sendo que a salvação vem do céu para a terra. Sabe o que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração? Não adianta, nós queremos ser uma igreja que constrói aqui embaixo na nossa própria força, constrói no nosso próprio entendimento. Ainda que nós falássemos a língua dos homens, a língua dos anjos, se nós não tivermos o amor, nós nada seremos. E esse o amor não é um sentimento do amor, é Jesus, o Deus no meio de nós. Se nós não estabelecemos uma dependência, sabendo o que é que realmente Deus quer de nós, nós podemos construir o que quisermos, nós nunca alcançaremos o céu. E o que é que tem no céu? A palavra do Senhor diz que no céu tem ordem, no céu tem justiça, no céu tem amor, no céu tem adoração, no céu tem louvor,
Todas as pessoas que passaram pelo ambiente do quase morte, ou que voltaram de um ambiente de morte, o relato é o mesmo. O que você sentiu? Paz. Uma paz que não se explica. O que foi que você viu naquele lugar? Paz. Uma paz que era palpável. Não tem como se alcançar as riquezas do céu achando que dentro da humanidade, de comportamentos carnais, nós vamos conseguir. O povo que começa a construir a Torre de Babel, eles estavam falando para Deus: olha, Senhor, Adão pecou, Caim matou Abel, nós somos descendentes de Caim, e o negócio agora é o seguinte: nós somos descendentes de Cã, e agora o negócio é o seguinte: já que o Senhor não vem, nós vamos até o Senhor, e nós vamos construir uma ponte aqui do nosso jeito, com as pedras que nós temos, que nós fabricamos. Olha quanta honra, Senhor. Nós estamos fabricando as pedras para construir uma torre, para chegar até o céu, para entrar no céu e ver o Senhor. Eu não vou dizer que o ambiente da Torre de Babel era um ambiente de afronta, embora nós sabemos que aqui é uma descendência de Nimrod, e Nimrod era o Satanás personificado. Muitos teólogos, eles usam esse texto para personificar a ousadia de Satanás, para expressar a ousadia de Satanás, a maneira como ele queria chegar no céu a qualquer preço. Mas aqui nós estamos falando de homens que talvez sentissem falta de algo que é o próprio Deus. Aqui nós estamos falando de homens que foram gerados, de pais que sentiram o poder da adoração e que não tinham acesso a esse lugar. Talvez como você se sinta. Eu estou casado, estou bem. Eu estou bem empregado. Eu estou com a minha conta financeira alinhada. Eu tenho um reconhecimento social. Eu estou na igreja, eu estou prosperando. Mas tem um vazio. Esse vazio é do quê? Será que não é um vazio de adorar? O vazio de estar na presença de Deus. O que fez esses homens, estando num lugar plano, desejar os altos e baixos? Porque os altos e baixos nos colocam bem pertinho do Senhor. Foi na profundidade do mar, no ventre de um peixe, que Jonas se lembra que ele precisava de Deus. Foi Davi orando ao Senhor, salmodiando e dizendo: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, aí o Senhor está. E se eu voar nas asas da alvorada, aí o Senhor está. Ele não disse se eu estiver andando pela terra. Ele disse se eu estiver no mais profundo ou no mais alto, aí o Senhor está. E nós estamos rejeitando os altos e baixos, como se os altos e baixos fossem de ordem punitiva. Os altos e baixos que Deus proporciona para nós, só tem um intuito: revelar o quanto nós temos de Deus na nossa vida, o quanto já fomos transformados e o quanto que Deus tem podido estar presente no meio desses altos e baixos. Eles constroem ali a torre, começam a construir a torre. E eu vou falar uma coisa: para Deus se unir com Jesus Cristo e com o Espírito Santo e descer, é porque o projeto ia dar certo. Ia dar certo porque eles estavam andando no mesmo espírito, no mesmo sentimento e falando a mesma língua. Como que eles iam adentrar o céu? Eu não sei, como eles deviam estar fazendo escadinha. Mas que o projeto ia dar certo, ia. Ao ponto de Deus falar: desçamos. Vamos visitar a cidade, vamos visitar a torre. Deus não vem com um intuito vingativo, irado. Deus não vem assim. Deus vem com o povo da Torre de Babel numa linha de dizer para eles assim: não é dessa forma. Não é com o que vocês constroem, é com o que eu tenho para enviar que vocês vão encontrar o caminho de volta. Não é numa torre, é numa ponte. Não é numa torre, é num caminho. Não é através do ímpeto de vocês, é através do arrependimento e do quebrantamento.
A gente não vê Deus descendo irado. A gente não vê Deus indignado nesse texto. No fundo, não tem outro texto na Bíblia que Deus tenha chamado Jesus e o Espírito Santo para ver uma obra dos homens. Eu fico pensando, Deus olhando para aqueles homens e falando assim: eles estão sentindo falta de mim. Eles estão sentindo falta de um pai. Eles estão sentindo falta da minha presença. Eles estão sentindo falta do ambiente da adoração. Eles estão sentindo falta do céu. Aí eles estavam sentindo tanta falta do céu ao ponto de construir uma torre. O que você tem feito para mostrar para Deus que você sente falta do céu? O que eu tenho feito para mostrar para Deus que eu sinto saudade do céu? Bispa, mas eu nunca estive lá. A gente sempre sente saudade do nosso lugar de origem. De que forma você tem chamado a atenção de Deus para dizer para Deus: Senhor, eu quero estar nesse lugar. Eu quero estar no ambiente onde eu posso te adorar. Eu quero viver o ambiente do céu. De que forma você tem chamado a atenção de Deus? Sabe, hoje existe um ambiente simples, entre aspas, que é muito mais fácil do que construir uma torre e que muitas vezes nós resistimos. A partir de Mateus, a palavra do Senhor fala sobre o nascimento de Jesus. E a palavra que Deus disse acerca disso era que todos aqueles que reconhecessem Jesus como Filho de Deus e reconhecessem o seu sacrifício, esses encontrariam o caminho de volta para casa e teriam acesso novamente ao Pai. Aí você fala assim: não, eu estou na igreja, eu já aceitei Jesus. Mas espera aí, eu já aceitei Jesus, eu já aceitei o sacrifício dele para me perdoar. Mas e por que você não está desfrutando da oportunidade de entrar no céu? Homens no capítulo 11 de Gênesis estavam construindo torre com tijolos que eles estavam preparando, e nós temos acesso ao céu todo dia e não entramos. Nós podemos orar ao Senhor todos os dias e não oramos. Nós podemos louvar ao Senhor todos os dias e não louvamos. Nós podemos entrar pelas portas da casa do Senhor todo dia e não entramos. Se nós formos olhar, o julgamento do tempo da graça vai ser muito mais feroz. Porque no tempo da lei, no tempo dos princípios, muitos dos pecados que cometeram foi fruto de uma escravidão. Por um pecado, por uma herança que eles não podiam se livrar. Agora nós já fomos livres, as nossas celas já foram abertas. Nós temos acesso à casa do Pai todo dia. E nós não vamos. Deus não está pedindo para construirmos uma torre de tijolos, mas uma torre de oração. Bispa, mas eu oro e a minha oração não sobe. Espera aí. Eles não construíram a torre da noite para o dia. Eles fizeram a primeira fileira, eles fizeram uma base muito forte. Então é claro que você não vai ter resposta no primeiro dia. É claro que você não vai ter presença no primeiro dia. É claro que você não vai sentir o céu no primeiro dia. É claro que você não vai ver a glória de Deus no primeiro dia. Mas no segundo dia eles estavam lá queimando tijolos para construir a segunda fileira de tijolos da torre. E no segundo dia já estava mais alto. No terceiro dia eles edificaram a terceira fileira. Até o ponto de Deus falar: espera aí, vamos ter que descer. O que nós estamos fazendo está atraindo Deus? O que nós estamos fazendo está chamando a atenção de Deus? Eles estavam vivendo o melhor momento da vida deles, eles não tinham falta de nada. Eles estavam na planície. A planície quer dizer plenitude. Eles sabiam, eles olhavam para frente, eles tinham direção. Eles olhavam para o lado, eles tinham direção. Eles olhavam para trás, eles enxergavam o caminho por onde eles tinham vindo. Eles estavam no meio do seu próprio povo. Todos se entendiam plenamente, não tinha falha de comunicação. Eles estavam plenos.
É na plenitude que nós esquecemos do Senhor. Mas na plenitude deles, eles se lembraram do céu. Na plenitude deles, eles clamaram pelo céu. Eles desejaram construir um caminho para o céu. Se Deus deixar um crente na plenitude, ele se desvia. Se Deus colocar qualquer um de nós na plenitude, na paz, na boa comunicação, no crescimento, na prosperidade, a casa do Senhor vira como nos tempos de Eli, subir de ano em ano para sacrificar o Senhor. De ano em ano eu me lembro que eu preciso subir o monte e adorar a Deus. Quando o Senhor desce para ver a cidade, Deus não tinha visto lá de cima? Deus tinha. Eu gosto do Cláudio Duarte, que ele fala assim: só pode ser um livro de piada. Deus tem os olhos em toda parte, mas Ele desce para conferir. Vamos descer para ver a cidade. Vamos descer para ver a torre. O Senhor diz: o povo é um. Quanto tempo faz que Deus olha para nós? Ele olha para a nossa família e não vê um. É o filho que não entende a mãe. É a esposa que não entende o marido. É o marido que não tem paciência para ouvir a esposa. Eu não estou falando de uma nação, eu estou falando de uma família. 4, 5 pessoas numa casa. Há quanto tempo o Senhor olha para a tua casa e não pode dizer: ali é um só povo, que anda no mesmo espírito e sentimento. Aí talvez você pode dizer assim: mas é lógico, o meu cônjuge nem convertido não é. Ah, se todo o problema fosse esse. Porque existem muitos homens e mulheres que não estão dentro da igreja e têm sido melhor referência do que os que vêm para o culto todo dia. A questão não é o quanto eu venho para a igreja. A questão é o quanto eu deixo Deus me moldar. O quanto eu paro para valorizar aquele a quem Jesus deu a vida. Sabe, quando nós olhamos para o outro e dizemos: esse não tem jeito, sangue de Jesus tem poder, eu não aguento. Eu estou me colocando numa posição acima de Cristo. Porque Jesus olhou para ele todo arrebentado. Viu coisas que a gente nem imagina. Porque tem coisa que está dentro desse ser humano que você não está suportando, que só Jesus sabe, é muito pior do que você pensa. E Jesus mesmo assim morreu por ele. E a gente está dizendo: eu não aguento. O Senhor disse: é um povo, é só um. Eles todos têm a mesma linguagem. E isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Por que Deus precisava dispersar o povo? Por que Deus precisava confundir a linguagem? Porque o que tinha que uni-los como povo de Deus, não era a linguagem, era a presença do Senhor. Eles estavam tão firmados na ideia de que porque tinham uma boa comunicação e tinham o mesmo propósito, ia dar tudo certo, e ia. Porque a palavra do Senhor diz que aquilo era só o começo. Existe uma bênção na unidade, que o inferno sabe melhor do que a gente. Somos filhos do mesmo pai, estamos sentados à mesma mesa. E não falo com o irmão da direita, não falo com o irmão da esquerda, nem imagino qual é o nome do irmão que já está na igreja há 2 anos. Não sei nada dele. A unidade, ela tem o poder de estabelecer propósitos que estão no coração de Deus para serem cumpridos de forma diferente. Eles na unidade, eles receberam uma revelação do céu. Qual foi a revelação? Que tinha um caminho para chegar no céu. Ninguém disse para eles. Na unidade, eles entenderam que existia algo no coração de Deus. Existia um caminho para chegar no céu. Vou dar um jeito. Sabe quando Deus fala para você assim: olha, eu vou te abençoar,
Santifica-te, porque amanhã a essas horas farei maravilhas no meio de vós. Aí quando é amanhã, às 8h57, Deus não fez, você liga para o cunhado para pedir o dinheiro emprestado. Sabe quando Deus promete algo e você fica tentando dar uma ajudinha para Deus? Você fica tentando encontrar um meio terreno de cumprir algo que é espiritual? Sabe quando você fica tentando forçar a Deus a antecipar aquilo que Ele te prometeu? Aí Deus precisa vir e confundir tudo. Porque o que nós precisamos viver não vem da terra, vem do céu. É estabelecido do alto para baixo e não de baixo para cima. O que tem embaixo não pode subir se a escada não for jogada de lá de cima para que a gente vá. O Senhor diz: vamos descer e vamos confundir, para que eles não entendam a linguagem do outro. Distante o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Por que muitas coisas estão dispersas na sua vida? Você olha, você fala: meu Deus, estava quase conseguindo. Você olha, parece que o negócio não encaixa, não está dando certo, porque você está tentando fazer de forma natural o que você precisa fazer numa torre de oração. Você está tentando fazer na força do seu braço, com as suas habilidades naturais, com o seu sentimento, com a sua alma, com a sua sabedoria e inteligência, com seus diplomas, aquilo que só pode ser feito na intimidade com Deus. Nós precisamos construir uma torre para o Senhor. E a única torre que o Senhor aceita é a torre da oração. Não é uma torre de tijolos, é uma torre de oração. Uma torre onde você vai buscar intimidade. Uma torre onde você declara dependência. Uma torre onde você pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? De que forma eu posso fazer algo que essas pessoas que estão perto de mim possam sentir o céu? Tem coisas na sua vida sendo dispersas. Porque se acontecer, a honra não é de Deus. A glória não é do Cristo que morreu para que você vivesse uma vida plena. Por que a porta de emprego se fechou? Porque quem te ofereceu o emprego ia bater no peito e falar: só está onde está porque eu coloquei. Você é filho de Deus e Deus não vai dar a honra dele para ninguém. Existe um povo que parece que Deus deixa solto, mas existe um povo que Deus tem um ciúme. Que Deus ele tem um amor diferenciado. Não é que Deus faz acepção de pessoas, mas tem um povo que parece que Deus colocou debaixo das asas. E você é esse povo. Eu sou esse povo. E isso não é peso, isso é glória. Você ser chamado para estar pertinho do Pai, para ser direcionado por Ele e viver o que ninguém viveu, o que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração de homem algum. Mas o que é que você está fazendo para que Deus possa olhar para Jesus e para o Espírito e dizer: vamos lá, alguém está chamando a minha atenção? Construir uma torre de oração não é construir algo sem solidez. Coloca-se a primeira fileira de tijolos, coloca a argamassa, espera secar para colocar a segunda. Quanto tempo você vai ficar orando ali, dentro daquele mesmo cenário? Bispa, mas eu estou orando já tem 40 dias, eu estou orando já tem 5 anos. Deus não é Deus que despreza a oração. A palavra do Senhor diz que é um coração contrito, Ele jamais rejeita. Então o que está faltando, bispa? Está faltando colocar argamassa.
do sentimento e da entrega. Muitas vezes estamos sim orando na arrogância daquilo que queremos. Olha, Senhor, o Senhor tem que fazer na minha vida, porque eu estou na igreja todo dia. Sou obreiro da casa do Senhor. Olha, Deus, eu vim para o louvor doente, porque eu creio que o Senhor vai mover algo na minha casa. Esse tipo de oração é arrogante. É a oração que eu estou dando algo para Deus porque eu quero algo em troca. Quando a palavra do Senhor fala que a oração de um coração contrito, essa não é desprezada, é aquela do Senhor. Eu queria que fosse assim, mas se não for assim, eu aceito a tua vontade. A oração de um coração contrito é a oração que Jesus faz no Getsêmani, quando ele diz: Senhor, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Contudo, que seja feito conforme a tua vontade. Eu expressar para Deus que aquilo que eu preciso fazer, eu não quero fazer, mas eu me disponho a fazer porque é a vontade de Deus. Nós temos facilidade para orar quando a gente precisa passar alguma coisa na face de Deus. Oh, Senhor, eu estou sendo dizimista fiel, o Senhor tem que fazer alguma coisa na minha vida. Oh, Senhor, eu estou me guardando sexualmente, olha só, eu estou quase vestida de vestes brancas sem teu noivo. Estou aguardando o prometido no Senhor, o Senhor tem que enviar. Você está se guardando para alguém ou você está se guardando para Deus? Porque se é para Deus, a sua recompensa logo vem. Você não está fazendo um favor para Deus, você está fazendo um favor para você. Sem sair fazendo aliança com qualquer pessoa. Se guardar, Deus não está ganhando nada com isso. Quem está ganhando é você, que está impedindo os demônios de terem acesso à sua vida, de roubarem a tua família, de tocar nos teus filhos, de tocar no teu ministério, de arrebentar com o que Deus já colocou dentro de você. Quem está ganhando é você. Quantas vezes eu ouço as pessoas dizendo assim: olha, eu estou fazendo de tudo, Deus tem que olhar para mim. Está fazendo o que é humano. E chegou o tempo de nós construirmos uma torre, sim, mas uma torre de coração quebrantado, de renúncias, de rendição, de quebra de orgulho, quebra da dureza do coração. Uma torre de entrega do nosso futuro, dos nossos dias, da nossa família. Uma torre construída com confiança. Uma torre com a certeza de que o Senhor pode até ter nos deixado por um breve instante de tempo, mas Ele veio nos buscar através de Jesus Cristo. O pessoal da Torre de Babel queria encontrar o céu. Você já tem acesso. E eu quero convidar você nesse momento a entrar nesse céu. Amém? Bispa, mas eu ainda não construí minha torre. Eu te empresto a minha. Eu queria que você ficasse na liberdade de ficar em pé, de joelho, sentado, como você quiser, da maneira que você consegue se entregar. E eu quero convidar você a entrar nesse céu. Eu quero convidar você hoje a dizer para Deus: você sente saudade do céu? O que você sente pelo céu? É só uma cobertura azul sobre a minha cabeça, carregado de nuvens brancas ou densas nuvens? Não. Quanto tempo faz que você não tem paz? Quanto tempo faz que você não sente alegria nas pequenas coisas? Quanto tempo faz que você tem olhado só para necessidades, parece que tudo te falta? Quanto tempo faz que ninguém consegue preencher o teu coração, um sentimento de insatisfação que você não sabe de onde vem? Quanto tempo faz?
Isso é estar longe do céu. Eu não encontro o céu quando eu venho para a igreja. Eu encontro o céu quando eu coloco uma fileira de tijolos na minha torre. A argamassa eu coloco com meu coração quebrantado e rendido ao Senhor na igreja. Na oferta que eu decido entregar ao Senhor na igreja. Quando eu cumpro princípios espirituais, quando eu recebo uma direção de uma liderança e eu decido obedecer e acatar, quando eu decido cumprir o meu chamado, o meu ministério, sem olhar para as dificuldades que eu tenho, sem me importar que as coisas que estão ao meu redor estão tentando me consumir. Em nome do Senhor Jesus. O Espírito do Senhor hoje está nos chamando para viver algo muito grande, muito profundo. O Senhor hoje está te chamando para chamar a atenção da Trindade. Hoje nós temos o Espírito Santo. O povo da Torre de Babel não tinha. Eles montaram uma estratégia. Hoje você pode dizer assim: Espírito Santo, qual a porta que eu abro? Eu quero ter uma conversa hoje na sala do trono. Qual a porta que eu abro? E o Espírito Santo vai dizer: abre a porta X. E a gente não aproveita isso. Entra no céu nessa hora. Entra no céu. Entra no céu orando o Pai Nosso. Entra no céu falando: Senhor, eu sou teu filho. Eu quero entrar nesse lugar que Jesus Cristo abriu o caminho para eu passar. Eu quero entrar nesse lugar, Senhor, onde eu posso me sentir acolhido, abraçado. Eu não quero entrar nesse lugar pelos meus méritos, Senhor, porque é impossível, querido, pelos nossos méritos é impossível. Não existe bondade em nós que pode nos levar para o céu. Mas existe um caminho chamado Jesus. Faça uso desse caminho agora. Bispo, eu não posso fazer uso desse caminho porque eu nunca reconheci Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Faz isso agora. Ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram, mas nós conhecemos e sabemos que não tem como edificar um ambiente de acesso a Deus se não for por intermédio dessa pedra angular, sendo igreja do Senhor levantada sobre esta pedra angular. Ora, baixalamanaias. É tempo de aceitar a pedra principal e fazer parte da edificação da igreja do Senhor. E você vai perceber que entrar no céu é bom, mas trazer o céu na terra é incrível. Subir ao céu é glorioso, mas no céu quando você sobe sozinho. Mas quando você traz o céu na terra, aí tudo muda. A família muda, o emprego muda, tudo ao redor é transformado. O deserto floresce e frutifica. Há respostas de Deus. É calabacharabana.